Olá, seja bem-vindo a mais um culto online da Igreja Batista Paulistana. Nosso desejo é anunciar a Cristo, a maior bênção que alguém pode ter nessa vida e em tempos difíceis como os atuais. Quem disse que para ter comunhão é preciso estar perto? Podemos ser instrumentos de Deus de união e esperança onde quer que estejamos. Basta ouvir a voz de Deus. Está disposto a ser seus pés e mãos neste mundo. Por isso, não hesite em nos procurar para uma oração, suporte ou palavra de conforto. As portas podem estar fechadas, mas nós não. As portas podem estar fechadas, mas nós não. Lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. 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 Lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. Lembrem-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. Um bom culto e que Deus abençoe a sua família. Lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. Bom culto. Que Deus abençoe sua família. Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam abundantemente sobre a sua vida. Como é que vocês estão? É um prazer nos encontrarmos novamente neste domingo, dia 21 de junho de 2020, o dia que o Senhor fez, um tempo para adoração, um tempo para glorificarmos a Deus em família. E nós, mesmo que virtualmente, meus irmãos, nós estamos conectados, estamos reunidos como igreja, mesmo que não seja presencialmente, nós estamos aqui todos ligados online no nosso culto da Igreja Batista Paulistana. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque permitiu que estivéssemos hoje reunidos, mesmo que virtualmente. E você está aí como igreja também, reunido com a sua família, com seus familiares, ou você está também como igreja reunido com outros, mesmo que esteja sozinho. Eu tenho certeza que nós agora estamos juntos, interligados, como uma comunidade verdadeira de fé, como uma igreja que caminha cada dia mais para ser uma igreja missional, relacional e discipuladora, uma igreja que identifica a missão de Deus e a cumpre dentro do seu contexto, glorificando o nome do Senhor e a sua pessoa. Se você crê nisso, diga aí amém. Se você está online agora, se você está ao vivo com a gente, comente aí no nosso chat ao vivo, no bate-papo do YouTube, né? Diga aí um bom dia, irmãos, né? Diga aí graça e a paz de Jesus, escreva aí glória a Deus, né? Participe do nosso bate-papo online no nosso canal do YouTube. E olha, eu vou pedir também para que nesse momento você se concentre nesse tempo de culto, né? E porte-se como se você estivesse aqui no nosso salão de cultos. Eu sei que às vezes é difícil, porque há muitas distrações dentro de casa, né? Às vezes o telefone toca, a mensagem vem, tem louça para lavar, tem as crianças, né? Eu sei que é um grande desafio, às vezes o almoço, etc. Mas tente por esses próximos minutos, tente se concentrar com a sua família para esse tempo de adoração, para que nada seja roubado. O tempo de oração não seja um tempo desperdiçado, o tempo de louvor não seja um tempo em que você esteja distraído, e a ministração da palavra também seja um momento em que você esteja concentrado para ouvir a voz de Deus, para perceber o que Deus quer falar no seu coração. Então, vamos nos concentrar nesta hora, né? Use o seu celular apenas para curtir este vídeo, né? Então, se você não fez isso, já faça agora, dá um joinha. Por que é importante o joinha? Porque aí a plataforma faz com que mais pessoas sejam alcançadas por este conteúdo. Então, quanto mais pessoas curtirem, maior será o número de alcance, de visualizações, mais pessoas poderão ser alcançadas com esse nosso vídeo. Então, dá o nosso joinha. E você também pode compartilhar
esse vídeo também com alguém que precisa ouvir a palavra, que você quer evangelizar, o que você quer alcançar, o que você quer que ouça também esse tempo de mensagem e de adoração e de louvor e hinos, né? Então, vamos adorar o Senhor. Para a glória de Deus, nós temos os nossos hinos também preparados, nosso momento de louvor. E concentre-se agora num tempo de adoração, porque o culto não é para nós, o culto é para Deus. Então concentre-se em Deus, o quanto você vai adorar a Deus e glorificar a Deus nesta hora. Amém? Vamos orar juntos? Paizinho, obrigado por esse tempo especial, obrigado por esse dia que o Senhor fez, obrigado por mais este domingo, obrigado porque a tua igreja está verdadeiramente reunida. E nós te suplicamos para que o teu Espírito Santo conduza cada coração, cada indivíduo, cada família, cada membro da nossa igreja que está aqui conectado com a gente, conduza a uma verdadeira adoração. E que, ó Deus, não haja nenhum tipo de interrupção, distrações, algo de Deus que venha a nos roubar, nenhum ataque do inimigo. Em nome de Jesus nós repreendemos, para que o teu nome, ó Deus, seja glorificado, para que assim possamos permanecer firmes no cumprimento da tua missão, para que haja edificação da fé de cada irmão. Paizinho, recebe a nossa adoração, ouve as nossas orações, e por tua graça e misericórdia, fala a cada um de nós através da tua palavra proferida. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de sermos igreja, pela ação do teu Espírito Santo, e nós somos dependentes de ti. Lava-nos e perdoa-nos de todos os pecados pelo sangue de Jesus, e que nada nos afaste da tua presença. Te louvamos, ó Deus, pelo teu sacrifício na cruz, te louvamos pelo privilégio de estarmos juntos aqui. Oramos em nome de Jesus, ó Pai, e para a tua glória. Aleluia. Se você crê, diga aí amém. Glória a Deus. Que Deus fale ao seu coração. Vamos adorar juntos ao Senhor. Poder cantar.
Meus queridos irmãos, nesse domingo, dia 21 de junho de 2020, eu estou muito feliz. Como é que você está? Você está feliz? Você está com boas expectativas? Você está aí animado, animada, né, para a nova semana que Deus nos deu? E olha, hoje tem um tema muito relevante para cada um de nós, um tema que também fala muito ao meu coração, que tem a ver com boa parte do que eu considero um conjunto dos meus valores pessoais, também dos meus valores ministeriais, familiares, que é o seguinte: vivendo além da mediocridade. O tema de hoje é vivendo além da mediocridade. E a proposta é nós conversarmos um pouco sobre o que nos faz pessoas excelentes aos olhos de Deus e dentro da prática, né, do reino de Deus, da vivência no reino do Senhor Jesus. E quando a gente conversa sobre excelência e sobre viver além da mediocridade, nós temos muitas histórias bíblicas, muitas pessoas, profetas, homens, mulheres de Deus que nos são exemplos, sim, de excelência. Mas existe uma personagem, um profeta no Antigo Testamento que, de forma contraditória, ele é um verdadeiro exemplo de excelência, de alguém que viveu além da mediocridade da sua época, mas é contraditório porque numa primeira vista, ou numa leitura superficial, esse profeta, ele não teve muito sucesso pessoal. Então, vamos questionar e refletir hoje sobre o que é a excelência aos olhos de Deus e como nós alcançarmos isso e como vivermos além da mediocridade. E o profeta ao qual eu me refiro é o profeta Jeremias. Veja só o que nós lemos no livro de Jeremias, no capítulo 12, dos versos 1 a 6. O seguinte: Jeremias está aqui conversando com Deus e ele está falando acerca da justiça de Deus, mas dos questionamentos que ele tinha a respeito da prática da justiça de Deus. E aí Deus responde para ele. Olha que interessante. Jeremias capítulo 12, verso 1. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Porque o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem sem problemas? Tu os plantaste e eles criaram raízes, crescem e dão fruto. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Tu, porém, me conheces, Senhor. Tu me vês e provas a minha atitude para contigo. Arranca os ímpios como as ovelhas destinadas ao matadouro. Reserva-os para o dia da matança. Jeremias está pedindo isso para Deus. Até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo estará seca? Perecem os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nesta terra, pois eles disseram: ele não verá o fim que nos espera. Aí Deus responde para Jeremias. Então Jeremias está dizendo que Deus é justo, mas questionando por que esta justiça não está acontecendo na sua sociedade. Ele está reclamando da percepção que ele tinha. Ele está numa situação difícil. Jeremias, ele tinha um ministério difícil, ele tinha um ministério sob perseguição, ele tinha muitos adversários, porque ele pregava acerca da punição de Deus e exortava o povo de Israel a se arrepender, e aquele povo não queria ouvir a mensagem de Deus. Então Jeremias está aqui questionando a Deus: Deus, por que o Senhor não exerce o teu juízo? E aí a resposta de Deus para Jeremias foi surpreendente. Sabe qual foi a resposta de Deus para ele? Foi a seguinte, verso 5: Jeremias, se você correu com os homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Até mesmo seus irmãos e a sua própria família traíram você e o perseguem aos gritos. Não confie neles, mesmo quando lhe dizem coisas boas. Amém? Olha só que surpreendente. Em outras palavras, Jeremias, ao questionar a Deus, tem a seguinte resposta de Deus: Jeremias, você está reclamando da situação atual? Você está achando difícil o que você está passando agora? Como é que você vai alcançar outros patamares? Como é que você vai prosseguir na missão que eu tenho para você? Como é que você vai sair da mediocridade e viver excelência se você não está aguentando as dificuldades atuais? Então Deus faz uma proposta para Jeremias. Diz assim: Jeremias, você quer continuar ou você quer parar? Você quer prosseguir na missão que eu tenho para você? Ou você quer parar aqui como está? O que você prefere? Você quer viver aqui na acomodação diante da situação? Ou você quer continuar diante daquilo que eu, Senhor, tenho a realizar na história, na minha soberania sobre a história da humanidade?
A verdade, meus irmãos, é que hoje as pessoas elas estão acostumadas e elas preferem viver de uma forma irrelevante. As pessoas preferem viver na mediocridade do que buscar a excelência acima da mediocridade numa sociedade corrupta e injusta, porque é mais confortável fazer o que todo mundo faz. Talvez nós venhamos até mesmo acreditar que as pessoas alcançam algum tipo de relevância quando elas conquistam seus objetivos materiais ou conquistam os tesouros dessa terra, a fama, o poder político, o respeito de outros, uma carreira bem-sucedida, riquezas, bens, dinheiro. Talvez as pessoas acreditam que isso faz elas bem-sucedidas, que faz com que elas sejam relevantes, e nós somos iludidos por essa falsa ideia de relevância. Mas eu concordo com um psiquiatra austríaco judeu, já falecido na época da Segunda Guerra, Viktor Frankl, quando ele escreve que as pessoas hoje elas têm o suficiente com que se viver, mas não têm pelo que viver. Elas têm os meios, mas não têm o sentido. Será que alcançar as coisas que eu quero me dá sentido e propósito de vida, propósito de existência? Porque o senso de relevância diante de Deus não tem nada a ver com o que você alcança e conquista nessa terra, com o que você tem, com a sua reputação, com a sua fama. O nosso senso verdadeiro de relevância, de excelência, tem a ver com quem somos em nossa integridade e postura, mesmo diante das adversidades, da forma como eu me porto, a forma como eu persevero, as convicções que eu tenho e os propósitos pelo qual eu vivo. Por isso que Jeremias é uma linda exceção dentro de um mundo que busca relevância por coisas superficiais, porque aparentemente Jeremias não conquistou nenhum tipo de relevância material ou pessoal, mas ele foi um homem sobreexcelente. Ele é um homem que até mesmo as pessoas, quando Jesus pergunta o que os outros dizem quem eu sou, e aí os discípulos respondem assim: alguns dizem que você é Elias, outros que você é um dos profetas, outros até mesmo que você é Jeremias. Veja só, Jeremias era um homem tão excelente a ponto de ser comparado ao Messias, ao Senhor Jesus. E o que fazia dele alguém assim? Quais eram as características do contexto da sua mensagem? Olha, a gente sabe que Jeremias foi chamado para o ministério profético muito jovem, com cerca de 20 anos de idade. E ele era de uma família sacerdotal, e os sacerdotes, eles tinham lá a dominância, eles dominavam a sociedade judaica da sua época. Mas ele opta por ser profeta, ele não opta por manter a vida no sacerdócio, ele opta por um outro lado, que era viver um ministério profético. E enquanto os reis contratavam profetas para pregar falsas notícias, dizendo paz e prosperidade, Jeremias ousava ser fiel à sua consciência diante de Deus e pregava que Deus iria punir a nação. Jeremias, ele não se acomodava ao conforto, ele não quis o ministério sacerdotal, e ele não quis se vender como um falso profeta, não quis ser contratado pelos reis para pregar a mentira. Ele pregava a verdade, custe o que custar. E isso trazia para ele muitos adversários e certamente muitos problemas. A ideia é que Jeremias não apenas falava o que ele acreditava, mas ele vivia, ele encarnava a sua mensagem. Ele representava a própria mensagem, às vezes de uma forma encenada com a sua própria vida, Ele mesmo representou tudo isso. Deus o impediu, por exemplo, de ter filhos, E naquele momento de se casar. Quer dizer, por quê? Para que ele representasse o juízo de Deus sobre aquela nação e aquela geração naquele tempo presente. Jeremias foi vocacionado desde o ventre da mãe para ser este profeta às nações. E da mesma forma, todos nós, eu e você, também somos vocacionados por Deus para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo, seu Filho. Alguns são vocacionados especificamente para o ministério pastoral, ministério de missões, missionário, outros ministérios, mas todos nós, de forma geral, somos vocacionados para vivermos esta nossa vocação em Deus, em Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos capítulo 8, versos 28 e 29. Paulo escreve que todos aqueles, que Deus age para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito, porque aqueles que Deus de antemão conheceu, os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho,
Jesus Cristo. Veja só, esta é a sua vocação, esta é a minha vocação. E a carreira cristã, ela é uma corrida rumo ao cumprimento desta vocação. Então todos nós estamos prosseguindo para sermos aquilo que Deus quer que sejamos, que é a semelhança de Jesus Cristo. Esse é um privilégio. É um privilégio vivermos essa vocação num mundo que é corruptível, num mundo que é medíocre, num mundo que é irrelevante. É um grande privilégio de vivermos acima da mediocridade, de vivermos com relevância, de vivermos com excelência. Sabe o que é interessante? Eu ouvi essa frase estudando aqui para essa mensagem, que uma verdade é o seguinte: no mundo há um padrão, e o padrão do mundo é o padrão da irrelevância, tá certo? Da mediocridade. Quando o indivíduo ele está abaixo do padrão, ele é punido. Mas quando esse indivíduo ele sobe o padrão, ele é perseguido. E é isso que acontece com quem vive a vocação. Quem opta por viver a vocação, ele não vai estar abaixo do padrão, ele começa a subir o padrão, porque ele sai da mediocridade, da irrelevância e da corrupção. Ele começa a viver a integridade, e quando ele sobe o padrão, ele vai ser perseguido. Não tem jeito. Se você optar por viver acima da mediocridade, você vai enfrentar uma série de adversidades da própria sociedade, daqueles que estão ao seu redor. Foi assim que aconteceu com Jeremias, e o que Deus disse para ele foi exatamente isso: olha, Jeremias, a vida é difícil, meu amigo, né? Você vai desistir? Você vai se acomodar? Ou você vai ficar sempre na retaguarda? Ou você vai liderar um processo de excelência diante do meu chamado para essa sociedade? Qual é a sua resposta? Você está aí comigo, meu irmão? Se você está comigo, diga aí aleluia, né? Escreva aí glória a Deus. Meus irmãos, a proposta de Deus para cada um de nós é essa: é vivermos esta vocação de Deus, que nos traz significância, que nos traz propósito, que nos traz pleno potencial num mundo que favorece a mediocridade e a irrelevância. A primeira verdade que nos leva a viver plenamente essa vocação é adotarmos uma postura de realismo esperançoso. Nós precisamos ser realistas quanto ao mundo, quanto às pessoas, mas o realismo não te faz pessimista. Ser realista não significa que você vai sempre acreditar que tudo vai dar errado. Nós precisamos produzir no nosso coração uma característica de sermos realistas e esperançosos. Eu creio, e eu sei que você crê, que a palavra de Deus diz assim: olha, olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou, nenhum ouvido ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você crê nisso? Que o Senhor tem coisas maiores? Nós temos que sonhar, que ter esperança, que crer naquilo que Deus ainda vai fazer, maiores do que eu jamais imaginei. Eu creio, você crê. Agora, esta palavra de que Deus tem coisas maiores do que nós imaginamos, ela precisa ser interpretada sobre as duas dimensões. Deus tem coisas muito mais maravilhosas do que você um dia poderia alcançar, mas também é importante você entender que há adversidades maiores do que às vezes você projeta. E a percepção das grandes coisas boas e daquilo que nós encaramos como difíceis, essa percepção de que há coisas maiores do que eu imagino, é o que nos faz preparados para a realidade da vocação. Eu mesmo, na minha própria vida, né, eu nunca imaginei que eu seria um pregador, assim, que eu falaria para tantas pessoas em tantos públicos diferentes, né? Ao longo da minha infância, minha adolescência, eu era muito tímido, eu era extremamente tímido, eu não falava em público de jeito nenhum. As minhas primeiras mensagens eram difíceis de serem ouvidas, porque a minha mente trabalhava muito mais rápido do que a minha boca. Então eu falava rápido demais, as pessoas não entendiam nada, acabava rápido a minha mensagem, e eu tinha lá um nervosismo tremendo antes de falar em qualquer ambiente que envolvia público, né? E quando Deus me fez um pregador da palavra, eu pude pregar em tantos ambientes diferentes, em países, em outros lugares, em tantos contextos, eu vejo quanto Deus fez muito além do que eu poderia imaginar, né? O quanto Deus faz muito além do que a gente pode imaginar. Mas ao mesmo tempo, quando eu fui para o ministério, já muito jovenzinho, né? Fui com 17 anos para a faculdade teológica, eu não imaginava quantas dificuldades eu enfrentaria. Não imaginava. Eu fui
com uma grande ingenuidade de que eu iria transformar o mundo e transformar as pessoas. E para a glória de Deus, muitas vidas foram transformadas nos presídios, nas ruas, nas missões, na igreja que eu pastoreei, nas igrejas, para a glória de Deus. Mas o que eu não imaginava era que eu também teria muitas dificuldades. Muitas pessoas que diriam que me amavam, mas me traíam, né? Pelas costas, falavam mal, muitas pessoas que eram a favor, depois eram contra, muitas pessoas que trabalhavam contra, e tudo isso me magoou de uma forma tão grande, não porque estava errado ou estava distante dos planos de Deus, mas simplesmente porque eu não queria ver a realidade de que a vida é assim, de que o ministério, de que a integridade, de que a excelência exige esse tipo de confrontação, de críticas, de dificuldades. Quando nós não estamos acostumados e nem preparados com essas dificuldades, nós corremos o risco de desistir precocemente. É isso que Deus diz para Jeremias. Jeremias, você está aí cansado de correr a pé? O que vai ser de você quando chegarem os cavalos? Quando você precisar correr contra os cavalos, né? Sabe, meus irmãos, como é que nós vamos prosseguir nos planos de Deus? Como é que a gente vai crescer intensamente na nossa vocação se no primeiro sinal de dificuldade, de crítica, de perseguição, a gente pensa em desistir? Sabe, como é que é você que está agora participando de um PGM, de repente sendo preparado para ser um líder de PGM, daí você lidera a primeira reunião de PGM e fala, e você recebe uma crítica, a pessoa fala assim, não foi muito bem, olha, não está indo muito bem aqui não, você tem que melhorar, e você fica assim abalado, fala, não quero mais, não vou mais. Não vou mais continuar. Meus irmãos, eu já recebi tanta crítica nas minhas mensagens e tal. Imagina, se a gente recebe essa crítica e fala assim, não vale a pena seguir a Deus, não vale a pena viver a vocação. Se a gente ficar abalado com o começo, imagina, quando a gente começa a crescer, quando a gente começa a prosseguir, sabe o que vai acontecer? As adversidades vão aumentar. Os opositores só vão aumentar, mas ao mesmo tempo a dimensão do alcance de Deus através da sua vida também vai aumentar, né? Pessoas também vão ser transformadas, meus irmãos, para a glória do Senhor Jesus. Jesus nos leva a um realismo esperançoso. Ele nunca disse que seria fácil, né? Ele disse assim, olha, se as pessoas me odiaram, vão odiar vocês também. Ele diz assim, no mundo vocês vão ter aflições. Ele diz para uma pessoa que queria segui-lo, olha, você tem certeza que você quer me seguir? O Filho do Homem não tem nem onde deitar a cabeça. Jesus era muito realista para as pessoas. Ele falava a realidade de que viver o chamado para a vocação, o ministério que ele propunha para cada um de nós, era algo que ia exigir um grande preparo dos nossos corações. Meus irmãos, eu me lembro de uma vez que eu fui correr a meia maratona, né? E algum tempo atrás eu estava correndo, agora na quarentena eu estou meio gordinho, não consigo mais correr tanto. Mas quando eu estava na minha melhor forma física, eu consegui me preparar para a meia maratona de São Paulo, mais de 21 quilômetros. E aí, eu comecei lá a correr aqueles longos 21 quilômetros, né? E eu percebi que as pessoas que estavam correndo do meu lado estavam muito rápido. E elas estavam andando mais rápido do que eu. E eu fiquei assim muito preocupado, falei, poxa vida, essas pessoas estão correndo tão mais rápido do que eu, estão mais velozes do que eu estou muito lento. E eu fiquei desanimado. Mas aí eu percebi que aquelas pessoas que estavam correndo muito rápido, na verdade elas não iam percorrer os 21 quilômetros, elas iam fazer um percurso menor, que era só 8 quilômetros. E aí eu vi elas virando para o percurso de 8, enquanto eu continuei para o percurso de 21. Sabe o que isso significa? Que às vezes, quando a gente não tem muita percepção da distância que a gente vai percorrer, a gente corre rápido demais e não consegue terminar a corrida. Eu me lembro que ao longo daqueles 21 quilômetros eu vi algumas pessoas desmaiadas no chão porque não aguentavam continuar. E por que não aguentavam continuar? Porque talvez não tivessem se preparado para as longas distâncias, não estivessem preparados mentalmente, emocionalmente, fisicamente para correr uma longa distância, para continuar, para perseverar. E a falta do realismo nos faz desistir. A falta de encararmos a realidade que o preparo precisa nos faz desistir. O realista esperançoso, meu irmão, é aquele que sabe quantas são as dificuldades e por isso ele sabe focar. Ele mantém o foco na essência, ele mantém a centralidade naquilo que é mais importante. O otimista, ele é tão ingênuo que ele abraça tudo. Ele fala assim, não, eu consigo, vai dar certo, vou fazer, vamos encarar. Só que ele vai abraçando tudo e se decepciona porque não consegue nada.
Já o pessimista, ele sempre decepciona os outros, porque ele nunca assume nada, ele acha que vai estar tudo errado. Tudo para ele vai dar errado. Não, já fiz, vai dar errado, não vai dar certo, não funciona. O pessimista é o contrário do otimista, mas os dois estão errados. Nós precisamos ser realistas e esperançosos. Temos a percepção da realidade e por isso mesmo colocarmos as nossas forças, nosso foco, nosso objetivo naquilo que Deus tem colocado diante de nós. Uma frase que me impactou muito foi a seguinte, O pessimista, ele reclama do vento. Ele fica reclamando, por que esse vento está ventando aqui? O otimista, ele acredita que o vento vai mudar, Então, enquanto o pessimista está falando assim, por que esse vento está ventando? O otimista fala assim, não, o vento vai mudar, mas não faz nada. Já o realista, ele ajusta as velas. Ele percebe, peraí, está vindo um pouco nessa direção, vamos ajustar um pouco, porque não vai mudar o vento, então eu preciso mudar. Isso é ser realista, meus irmãos. Agora, um segundo princípio importante para vivermos a nossa vocação é entendermos que alcançarmos a excelência exige um preparo do nosso caráter, Foi exatamente isso que Deus fez com Jeremias. Deus, com esta palavra dura, aos nossos olhos para Jeremias, Deus estava preparando e não afagando. Às vezes a gente quer o afago de Deus, mas Deus quer o nosso preparo. E muitas vezes o conserto, o preparo de Deus, ele vem não de uma forma que nos faz confortáveis, mas de uma forma que nos tira dessa zona de conforto. Se eu não sou confrontado por essas situações que me paralisam, eu vou ser dominado pelo medo. E escreve Warren Wiersbe que Deus estava preocupado com o desenvolvimento interior do profeta e não apenas com as dificuldades ao redor dele. Deus era capaz de lidar com o problema do povo de Judá, mas não podia forçar o seu servo Jeremias a crescer. E a opção de crescer é uma escolha, de cada um de nós. Deus tinha esse intuito de levar Jeremias ao crescimento a partir da percepção da realidade que viria. E essas aflições, esse encarar da dificuldade é o que nos traz amadurecimento. O salmista diz lá no Salmo 119 que foi bom passar por todas essas aflições. Tiago nos escreve na sua epístola, bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque ao final receberá a coroa da vida. O apóstolo Paulo escreve lá em Romanos capítulo 5 que a tribulação nos produz perseverança, a perseverança é experiência, a experiência produz esperança. Sabe, meus irmãos, as lutas, elas não têm o intuito de esgotar as nossas forças. As lutas direcionadas por Deus, elas têm o intuito de fortalecer os nossos músculos espirituais, emocionais, nos fazer mais firmes, ganhar mais resistência para aquilo que ainda virá. Não há crescimento sem desafio e não há desafio sem mudança. Para que Jeremias crescesse e para que eu e você venhamos a crescer, é necessário encararmos desafios, é necessário encararmos a necessidade de mudança pessoal, é necessário olharmos para o que tem para frente e não nos acomodarmos. Deus sempre tem um crescimento para cada um de nós, independente da circunstância do momento de vida em que você esteja, porque nenhum de nós será exatamente como Jesus nessa terra. Independente de quantos anos você tenha de vida ou de convertido, você ainda precisa se desenvolver, você ainda precisa crescer, você ainda precisa encarar desafios de mudança interior e desafios ao seu redor para se tornar mais parecido com Jesus. E Deus ainda não terminou a obra na sua vida. Por isso prossiga nesta obra. Em alguns campos de treinamento militar, você tem lá uma seguinte frase: deixe o seu suor no campo de treino para não deixar o seu sangue no campo de batalha. E a falta de preparo nos faz morrer precocemente. Então, meus irmãos, Deus está te dando a oportunidade de ser preparado. No fim das contas, a vida fácil é, na verdade, a vida mais difícil. Porque a vida fácil impede o amadurecimento. E a falta de maturidade te leva à morte, ainda que esteja vivo. A morte precoce é quando o indivíduo já morreu para suas aspirações, morreu para o seu desejo de crescimento, morreu para a sua vontade de viver a vocação de Deus, mesmo que ainda esteja vivendo fisicamente. Essa é a pior das mortes.
Pior lugar, meus irmãos, que eu já preguei na minha vida foi em albergues onde existiam moradores de rua que já tinham perdido as esperanças na vida. As pessoas estavam lá, estavam vivendo, alguns tinham formação acadêmica, alguns tinham família, mas eles tinham perdido todas as perspectivas de vida. É muito difícil pregar para quem não tem ninguém, para quem não tem nenhuma esperança. É muito complexo você falar que Jesus transforma, cura, liberta, salva, perdoa, tem nova vida, para quem já desistiu da vida, mas ainda continua vivendo. Meus irmãos, essa é a pior das mortes, né? Que depois da morte espiritual, que é a morte eterna. Por isso, meu irmão, não se permita morrer pela falta de preparo. Deus está te preparando para continuar crescendo, amadurecendo na fé. E por fim, meus irmãos, vivermos a vocação é o que nos leva certamente ao cumprimento pleno da excelência por meio da integridade de vida. Como eu disse, meus irmãos, a excelência pode ser vista dentro da nossa sociedade humana de forma equivocada. Algumas pessoas acreditam que viver, com excelência, viver plenamente, viver intensamente, significa se destacar sobre os outros, ter proeminência, ser virtuoso, E essa seria a definição mais básica do conceito de excelência, um indivíduo que se destaca. Mas dentro da teologia bíblica e dentro do agir de Deus em nossas vidas, o que é sermos excelentes? Sabe o que Jesus nos fala sobre excelência? Ele fala assim: aquele que quiser ganhar a sua vida perderá, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, a encontrará. Na teologia de Deus, nas palavras de Jesus, você precisa perder para ganhar. A excelência diante de Deus não significa você se destacar diante dos outros, significa você se destacar perante Deus, ainda que os outros te julguem como um fracassado. A excelência diante de Deus não tem nada a ver com o seu próprio conforto, com os seus próprios planos, mas a excelência diante de Deus é quando os planos de Deus são maiores do que os seus planos ou do que qualquer propósito pessoal. Citando mais uma vez o Viktor Frankl, esse sobrevivente de 2 campos de concentração durante o nazismo, durante os holocaustos, ele diz assim que se você busca a felicidade como um objetivo, se você busca o sucesso como um alvo, você nunca vai encontrá-lo. Porque o sucesso como a felicidade não pode ser perseguido, ele deve acontecer como um efeito colateral de uma dedicação pessoal a uma causa maior do que a pessoa, ou como subproduto de uma rendição pessoal a outro ser. Ou seja, se você buscar o sucesso em si mesmo, você vai se perder. Se você encontrar a busca pelo reino de Deus acima de todas as coisas, o seu sucesso vai ser um efeito secundário, colateral e natural. Porque o sucesso nosso não está no que nós alcançamos, mas no quanto Deus, a sua glória, o legado de Deus é deixado através da sua existência. É isso que fica para a eternidade. Meus irmãos, um teólogo chamado F.B. Meyer escreve algo muito interessante. Ele diz assim, que ele costumava pensar que os dons de Deus, eles estavam em prateleiras. E aí, quanto mais você crescia pessoalmente, mais você alcançava os melhores dons, que são as prateleiras que estão nos lugares mais altos. Mas conforme ele foi amadurecendo, ele percebeu que é o contrário, que os dons de Deus, eles estão sim em prateleiras, mas não nas prateleiras mais altas. Os dons de Deus estão nas prateleiras mais baixas, porque para que você alcance os melhores dons, você precisa se abaixar mais. Para que você alcance os melhores dons de Deus, você precisa se rebaixar mais no seu próprio ego inflado, no seu próprio desejo de alta exaltação. Você precisa ser mais humilde, porque Jesus diz: aquele que for o maior deverá ser aquele que serve. Meus irmãos, Deus tem algo para cada um de nós nessa lição. E sabe o que Deus está nos falando aqui, meus irmãos? É que, assim como João Batista, que segundo as palavras do próprio Senhor Jesus, foi o maior de todos os profetas. E por que ele era o maior de todos? Porque quando ele viu o Messias, ele diz assim: importa que ele cresça e que eu diminua. A nossa excelência, o nosso crescimento, a nossa grandeza, o sobressairmos diante de um mundo medíocre,
está quando nós exaltamos a excelência de Deus, está quando nós o glorificamos, está quando nós mostramos quão grande o Senhor é e quão pecadores e pequenos todos nós somos diante daquele único que é grande. Bom somente é Deus, diz Jesus para o jovem rico. Às vezes nós nos achamos bons, mas bom somente é Deus, e é isso que nos faz grandes ao nos tornarmos pequenos, ao demonstrarmos que o Senhor é grande. É isso que Jeremias nos ensina. O texto de Jeremias nos mostra que é necessário crescermos em excelência e deixarmos o egocentrismo. Isso é paradoxal, mas é possível, e este profeta nos mostra essa verdade. Ele se destaca justamente porque não buscou a sua honra pessoal, mas ele foi fiel e íntegro ao chamado de Deus e aos planos de Deus para a sua geração e para a sua sociedade. A excelência, escreve Eugene Peterson, é o resultado de uma vida de fé, de estar mais interessado em Deus do que em si mesmo, e que tem pouco a ver com autoestima, conforto ou realizações. A ideia é que quanto mais eu busco a autopromoção, maior será a minha decepção. Já percebeu que aqueles indivíduos que mais buscam para si continuam infelizes, alcançam tantas coisas, alcançam tantos objetivos materiais, mas continuam infelizes, com a necessidade de serem afagados no seu ego. Eles precisam que os outros digam para eles: uau, como você é grande, como você é poderoso, como você é forte, como você é rico. Meu irmão, se alguém alcançou tudo e ainda precisa que o outro diga isso para ele, é porque ele não alcançou nada. Ele continua sendo um infeliz, medíocre. Ele continua ainda insatisfeito, porque ele sabe que tudo que tem não o satisfaz. Quanto mais eu busco a minha autopromoção, mais insatisfeito eu fico. Mas quanto mais focado eu estou na promoção da glória de Deus, maior será a minha satisfação. Sabe, meus irmãos, a ideia é que vivemos intensamente a vocação de Deus nos faz excelentes, porque a gente começa a vivenciar a exclusividade da história de Deus em cada um de nós. Deus tem um plano para a humanidade, Deus tem um plano determinado para a história do mundo, mas Ele também escreve uma história e tem um plano que Ele está construindo em cada um de nós. Isso vai se manifestando e vai se desenrolando conforme o desenvolver dos nossos dias e conforme a nossa entrega para que Deus, o autor, venha pintar esta bela obra em cada um de nós. A ideia é que a nossa vida é como um grande quadro em branco e Deus utiliza todas as linhas, todos os tipos diferentes de cores, todos os tipos de sombras e luzes que são as suas histórias, os seus traumas, as suas experiências, as suas dificuldades, os seus dons, e Deus vai pegando tudo isso e vai fazendo uma linda obra especial. Vai pintando, vai talhando com diferentes texturas e proporções exclusivas que te fazem especial no plano de Deus, único no plano de Deus. E isso é viver acima da mediocridade, é saber que Deus está fazendo algo único na minha vida e para a glória dEle. Às vezes a gente se preocupa demais com o que eu vou fazer para Deus, mas nós nos esquecemos que mais importante do que o que você faz, certamente é quem Ele é e o que Ele faz. E o que você faz para Deus tem que passar por aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Você tem que perceber, antes de fazer algo para Deus, você tem que perceber o que Deus está fazendo em você. Quais são as mudanças que Ele está fazendo em você. Porque senão vai ser apenas algo vazio, superficial, vai ser algo que você projeta fazer e não algo que Deus está construindo em você para ser feito. Já parou para pensar como é que a criatura fala para o seu Criador? Não, não quero ser isso, não quero ser aquilo, eu quero fazer aquilo. Tem muita gente assim nas igrejas. São infelizes porque ficam cativas a uma projeção daquilo que elas querem, não daquilo que Deus está fazendo na vida delas. Não daquilo que Deus está talhando, moldando, edificando, transformando. Aí fica infeliz, porque ela está presa a uma ideia que ela criou e que ela exige de Deus que seja feito.
Ela nem percebe o que Deus está fazendo na vida dela. Ela nem percebe o quanto tudo aquilo que ela viveu é único, é especial e glorifica a Deus, porque é isso que nos faz excelentes. O que te faz medíocre é querer ser como todos os outros. O que te faz medíocre é querer se destacar como os outros. O que te faz medíocre é querer ser alguém que você não é. O que te faz especial é ser quem Deus te faz ser. E é por isso que o profeta Jeremias foi especial. E é por isso que eu e você somos chamados a vivermos a nossa vocação e assim estarmos além da mediocridade. Vivemos intensamente a nossa vocação em integridade diante de Deus é o antídoto contra uma vida insonsa, medíocre e irrelevante. Eu quero perguntar para você, como é que Deus está moldando esta vida especial no seu coração? Como é que tem sido o trabalhar de Deus na sua vida ao longo dos seus anos? Como é que esta vida cheia de poder, de alegria, de intensidade está sendo construída radicalmente em você e de forma que você viva totalmente para a glória dele? Eu me lembro que uma das coisas que me fez dizer sim ao ministério integral, quando eu entendi que Deus tinha um chamado na minha vida, e eu falei: Deus, se o Senhor tem isso na minha vida, eu vou abrir mão de qualquer plano humano. O pessoal era muito jovenzinho, mas eu já tinha uma ideia do que eu queria fazer. Eu falei assim: não, eu vou abrir mão de tudo, porque eu quero viver intensamente o que o Senhor tem para mim. E eu não me arrependo nem um segundo. Eu não me arrependo nem um pouquinho de ser um pastor há tanto tempo já. E de viver intensamente o ministério de Deus, porque viver na dependência de Deus é viver a cada dia algo inspirador, algo emocionante, algo novo. E isso que me dá senso de vida, é isso que me dá prazer de viver, isso que me dá realização de viver. Saber que a minha vida não é ordinária, e a sua vida também não precisa ser ordinária. Você precisa viver extremamente, totalmente para a glória de Deus. Cumprir a missão de Deus. Como é que você se definiria hoje diante dos seus desafios de vida? Um otimista ingênuo, um pessimista chato ou um realista esperançoso? Meu irmão, Deus está te preparando, amém? Deus está trabalhando no seu coração para te forjar, para te fazer mais apto para sair da mediocridade, para viver a excelência e a integridade diante de Deus, que não tem nada a ver com os resultados que os outros colocam sobre você, mas em quem você é aos olhos de Deus, aos moldes do Senhor, aos braços do Pai. Você entende o quão importante é isso na sua vida? Então nós vamos orar. Ore comigo nessa hora. Pai, obrigado, porque o Senhor nos faz chamados, vocacionados para sermos conforme a tua imagem. Nós suplicamos em nome de Jesus, nos ajude, Pai, a nos prepararmos devidamente, com realismo esperançoso, sabendo, Pai, que para vivermos acima da mediocridade é preciso perseverarmos, não pararmos diante das críticas infundadas, não pararmos diante das adversidades, ó Deus, mas sabemos, ó Pai, que para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós, irmos na contramão de um sistema corrupto e equivocado, nós precisamos ouvir o que o Senhor tem aos nossos corações e permanecer firmes na identidade que o Senhor está construindo em cada um de nós. Eu oro em nome de Jesus para que isso dê prazer, alegria e satisfação em cada coração, em nos perdermos em Ti, para vivermos para Ti e para a glória do Teu nome, Senhor. Pai, é nisso e é nesse lugar que nós queremos estar, plenos do Senhor, porque lá existe satisfação, relevância e plenitude de vida. Liberta-nos da escravidão da autoprojeção, da autopromoção, da comparação. Nos faz plenos em quem Tu nos fazes ser, e assim glorificaremos o Teu nome, porque queremos mostrar quem Tu és em nós e levar vidas a esta direção. Te agradecemos e oramos. Faz isso em cada um de nós, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Se você orou comigo aí, diga amém. Compartilhe essa mensagem com mais vidas. E vamos agora adorar ao Senhor, louvar ao Senhor mais uma vez nesse momento musical. Que Deus fale ao seu coração.
Meu irmão, como é bom a gente poder adorar a Deus, louvar com os nossos cânticos, com os nossos hinos, né, o nosso coral. E eu louvo o nome do Senhor Jesus, porque a nossa igreja está extremamente viva, ativa, mantendo o foco na proclamação do Evangelho e também no cuidado uns com os outros. Então eu louvo ao Senhor porque a nossa igreja está se reunindo nos ministérios da MCM, online, pelo WhatsApp, PGMs, por plataformas online. Que bênção! O nosso ministério do coral tem se reunido todas as segundas-feiras e também estão aí cantando, né, e gravando. E o nosso ministério infantil também tem produzido os vídeos para a evangelização e o discipulado de crianças. Alguns vídeos do nosso ministério infantil estão aí no nosso canal do YouTube, youtube.com/Batista Paulistana. Outros estão também no canal específico do nosso ministério infantil IBP Kids, né? E você pode acessar aí os nossos canais do YouTube e evangelizar crianças, mostrar para as crianças. Estão sempre muito bem produzidos, muito bem feitinhos. Um parabéns à nossa equipe do Ministério Infantil, na liderança aí do Marcelo, da Vanessa e de todos os integrantes que se dedicam. Louvo o nome do Senhor, porque nós temos muitas atividades ao longo da semana. Hoje mesmo, nesse domingo, terminando esse culto, vou pregar ao vivo na Igreja Batista Central de Paulínia, hoje às 18 horas, e você é meu convidado para participar também desse culto, né? Eles transmitem ao vivo e no site deles, ibcpaulinia.com.br/ao-vivo. Você pode assistir lá o culto hoje às 18 horas, e lá vai ser uma mensagem específica para o dia de pastor deles, que eles comemoram no dia 21. Eu também quero convidá-los para a nossa escola bíblica discipuladora. Nós estamos
nos reunindo todos os domingos ao vivo, às 9h30 da manhã, online. E foi divulgado já o link da nossa reunião online. A gente usa um software de reunião. E você é meu convidado, se você desejar participar ao vivo todos os domingos às 9h30. E está lá no WhatsApp do grupo da igreja, tá? Já foi divulgado lá. Se você tem interesse, é só você mandar um WhatsApp para a igreja e perguntar qual que é o link, se você não pegou ou perdeu, né? Então o WhatsApp da igreja também está sendo divulgado aqui na nossa tela, 11 95640 7728. E você pode enviar mensagens para a Igreja Batista Paulistana ou pelo e-mail ibp@ibpaulistana.com.br. Aliás, se você é novo por aqui e que alegria ter você com a gente, né? A gente quer facilitar o contato com você. Nós estamos abertos para termos uma palavra, para conversarmos. É só você apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Você será direcionado para o nosso site, para o nosso formulário. Você coloca o seu nome, seu motivo de oração, seu motivo de contato. Inclusive, se você desejar um atendimento pastoral online, você pode usar esse canal também. E você escreve sua mensagem: gostaria de um atendimento com o pastor Alex, ou gostaria simplesmente de uma oração. Você pode escrever, nós vamos colocar o seu nome na nossa lista de intercessão, né? Se você tem alguém que está enfermo na sua família, né? Está precisando de um milagre de Deus, coloque lá para nós orarmos. Toda quarta-feira nós temos o nosso culto de oração, às 20 horas ao vivo, pelo nosso Facebook, facebook.com/ibpaulistana. E você é nosso convidado a participar ao vivo lá do nosso culto de oração. Aliás, eu tenho recebido orações dos irmãos gravadas em vídeo, e você é meu convidado para gravar uma oração e enviar para a nossa igreja, para que a gente possa transmitir no nosso culto ao vivo. Você pode enviar no nosso telefone de WhatsApp ou por e-mail, né? Nos e-mails que nós já falamos aqui. Então grave uma oração pelas famílias, pelo Brasil, pelo momento do mundo, em prol da obra missionária da igreja. Escolha um desses motivos, faça uma gravação na horizontal, envie para nós. Vai ser uma alegria transmitir a sua oração e orarmos juntos como igreja no culto de quarta-feira às 20 horas lá no Facebook. O coral também tem se reunido. Se você deseja participar, todas as segundas-feiras às 20 horas. Para participar, mande e-mail para elotita@uol.com.br. E também, meus irmãos, tenho feito lives todos os sábados às 15h30 lá no meu Instagram, @lexmura. Você é meu convidado a participar lá, né? E eu sempre faço entrevistas ou eu converso um pouco sobre espiritualidade, sobre a vida com Deus, ao vivo, todo sábado às 3h30. Eu quero convidá-lo a continuar cooperando com a obra de Deus nesse tempo, né? Continue a sustentar a obra do Senhor. A gente sabe que é um grande privilégio, é uma alegria, é uma honra nós participarmos da obra de Deus. Então, se você aí tem condições e se o Senhor tem sustentado a sua vida, separe uma parte para o sustento da obra missionária da nossa igreja ou para o sustento da obra local aqui da nossa igreja. E para que você possa fazer sua contribuição, você pode fazer uma transferência online ou um depósito na nossa conta que está aparecendo aí na sua tela. Certo? Se você quiser se identificar, você pode enviar um e-mail com comprovante para tesouraria@ibpaulistana.com.br. E saiba que a sua oferta, os seus dízimos, eles estão impactando muitas vidas. Além de sustentar a nossa estrutura local, né? Todas as despesas que nós temos, nós também distribuímos cestas básicas, nós também auxiliamos irmãos que estão em necessidade, né? Nesse momento de urgência. Nós também temos aí as contribuições mensais para a obra missionária, para a Casa AEAS, que é a Casa de Amparo de Acolhimento para Pacientes em Trânsito aqui em São Paulo, dirigido pelos irmãos, pela irmã Luzinete, pelo irmão Zenaldo, Danielzinho e a Vitória, que estão lá. Nós também temos o Lar Batista de Crianças, que é o orfanato de acolhimento de crianças, onde também acontece o discipulado através dos nossos voluntários, e nós ajudamos a manter, a sustentar com as suas ofertas. Nós também temos a Cristolândia, que é uma casa de recuperação para pessoas com independência química. Cristolândia Unidade Feminina, suas ofertas estão ajudando a sustentar uma das missionárias que estão lá. As suas ofertas também nos ajudam aí a sustentar missionários que estão entre indígenas em Roraima, os Wapichanas, que agora com a pandemia do Covid também chegou às tribos indígenas, e nós pedimos orações em favor daqueles indígenas. Temos apenas uma enfermeira para mais de 1000 indígenas que moram nessa comunidade, e os nossos missionários estão lá. Ore por eles, Marcelo e Elaine, e continue a ofertar para o sustento deles. E também os nossos missionários Shahid e Prisca,
né, que estão na Ásia evangelizando muçulmanos. Para a glória de Deus, nós temos sido uma igreja missional, mas também missionária. Missional, proclamando a missão de Deus e a glória de Deus e fazendo discípulos em todos os contextos, a partir dos nossos relacionamentos, pequenos grupos multiplicadores, em todas as nossas atividades e eventos, mas também missionária, seja na nossa Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, para a glória do Senhor. E assim nós vamos prosseguir, né? Aumentando a oferta missionária. Aleluia! Nesse ano, meus irmãos, nós aumentamos a oferta para missões. Diga aleluia! E o Senhor tem sustentado, porque você tem sido fiel. Então continue a ofertar, porque eu tenho certeza que Deus vai abrir portas. Eu oro, olha, todos os dias, quase todos os dias eu oro aí por cada pessoa que tem sustentado a obra e que o Senhor continue a abrir portas sobre a sua vida, né? Te faça aí prosperar para administrar esses recursos para a glória dele, em nome de Jesus. E também, meus queridos irmãos, eu quero dizer um parabéns para todos vocês que fazem aniversário nesta semana, dia 23, aniversário da Ellen, a querida filha dos irmãos Jaime e Diná. Parabéns, Ellen. E já está aí praticamente quase ficando maior de idade, né? Daqui a pouco, eu acredito que ainda não é, acho que vai fazer 17 anos, mas daqui a pouco já é maior de idade. Ellen, parabéns para você. Aniversário da Railane também, dia 25, parabéns, Rai, que bênção ter você com a gente, querida. Aniversário de casamento do Beto e da Elô, no dia 25, parabéns, Beto e Elô. Aniversário de casamento do Miro e da Maria Luísa também, parabéns para vocês, queridos, do Altamiro. Aniversário de casamento do João e da Carol no dia 26. Parabéns, João e Carol. O João que foi recuperado do Covid, para a glória de Deus. Aniversário de vida da Maria Isabel Arismendi no dia 26 e também da Maria Isabel Ribeiro. Duas Marias Isabéis fazem aniversário, uma em seguida da outra. Olha que impressionante, né? Parabéns para vocês, queridas. Que bênção ter vocês com a gente aqui. E aniversário também dia 27 do Valtão, né? Parabéns para você, meu querido Valtão. Eu espero que essa mensagem chegue a você, né? Eu conversei com ele esses dias, ele estava precisando comprar um fone de ouvido para ouvir os cultos. Espero que você tenha conseguido aí ouvir os cultos hoje. Parabéns, Valtão. Que Deus abençoe muito a sua vida, tá certo? Vamos orar ao Senhor e vamos agradecer a Deus por esse tempo especial de adoração. Ore aí comigo nesse momento, né? E vamos louvar e agradecer ao Senhor. Pai, obrigado pela tua presença, pela tua palavra, pela participação voluntária dos irmãos, ministério infantil, intercessão, ó Pai, os hinos, os louvores, a música, a gravação, a edição, o ministério de comunicação. Continua a abençoar os teus filhos, o coral, a MCM, continua a dar poder, visão, ó Deus, estratégia e direcionamento. Pai amado, nós oramos para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te conceda paz, agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Diga aí, amém. Dê um abraço aí nos seus irmãos que estão do seu lado, né? Diga aí que Deus abençoe sua vida. E um grande abraço. A gente se encontra na quarta-feira ao vivo, no domingo ao vivo às 9h30, no sábado ao vivo às 3h30. Um monte de evento vai se encontrar nos PGMs, né? Terça-feira. Aliás, meu irmão, participe do nosso pequeno grupo multiplicador, porque lá é um lugar para você cuidado, para você ser cuidado, para você ser amado, para você amar e cumprir a missão. Participe de um pequeno grupo multiplicador. Hoje mesmo, se você não faz parte, não tem como a gente cuidar de você. A gente cuida a partir do PGM. Nós somos uma igreja que cuida, que acolhe do pequeno grupo multiplicador. Então entre lá em ibpaulistana.com.br/líderespg e participe, mande uma mensagem. Que Deus abençoe, eu te espero nos PGMs também. Um grande abraço. Deus